Olá, eu sou Marília Damião e começa agora o Go Green, um papo energético, o podcast da Green Yellow. Quinzenalmente, traremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações, energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. No episódio de hoje, falaremos sobre mudanças climáticas e como ações antrópicas colocam em risco o meio ambiente. Para combater isso, existem 3 ações principais: redução das emissões de gases de efeito estufa, adaptação aos impactos climáticos e financiamento para viabilizar os ajustes necessários. O setor de energia é um dos grandes responsáveis pela queima de combustíveis fósseis, que contribuem para o aquecimento global, e a ONU pede que até 2030 a geração de energia limpa seja o dobro do atual. Mas então, como anda o processo de diversificação da geração de energia? Quais são os caminhos para diminuir a emissão de gases na atmosfera? Para falar desse tema, conversamos com Svilane da Silva Conceição, coordenadora do GT de Mudanças Climáticas do Engajamundo. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Acho que vai ter um papo bem legal para a gente conversar hoje. E aí eu vou começar falando um pouco de COP27, que foi o que aconteceu nesse último semestre do ano passado. A gente teve também, na COP anterior, também uma promessa de zerar o desmatamento até 2030. E como a gente falou um pouco na introdução, a gente já sabe muito bem um pouco os efeitos das mudanças climáticas, mas o que a gente está fazendo para isso, às vezes, não condiz um pouco do conhecimento que a gente tem sobre o tema, né? Na sua visão, quais são os impactos que a gente teve nesses investimentos? Tem sido feito, de fato, investimentos para melhorar um pouco isso? A gente vê, sim, alguns movimentos financeiros indo por essa questão para frear tanto o desmatamento e a crise climática que a gente está vivendo, mas ainda é numa escala muito pequena e muito baixa. Políticos, os nossos governantes, empresas, enfim, todo mundo que tem esse poder financeiro tem que aplicar de uma forma mais incisiva, de uma forma muito mais forte, para que a gente realmente consiga evitar a crise climática, porque está cada vez mais perto, né? A gente aí tem alguns anos, desde que a COP começou, a gente tem escutado muitas promessas de que ações serão feitas. 2030 era um ano longe ainda, né? Quando a gente se pensa lá em 1995, 2030 era um ano extremamente longe, ainda faltava muito. Mas agora só falta menos de uma década. Então, essas ações devem ser cada vez mais fortes e mais incisivas, e que o setor financeiro realmente tem que apoiar, principalmente as questões energéticas que a gente está vendo hoje em dia, que são uma pauta que você consegue ver um retorno mais certo, você consegue ver uma aplicação financeira e um retorno mais fácil. Então, a gente precisa investir nelas para realmente diversificar e conseguir evitar um pouquinho da crise climática que a gente tem vivido. E você comenta bem da questão da energia, né? Eu estava lendo um pouco sobre esse tema, né? E eu vi que a ONU fala que hoje 3/4 das emissões de gases de efeito estufa vêm do setor de energia. Então isso mostra como que esse setor é realmente chave para a gente falar desse tema de mudanças climáticas, né? Hoje a Green Yellow atua com geração de energia limpa, né? Hoje a gente tem mais de 70 usinas conectadas, né? De geração solar, né? Hoje a gente consegue evitar a emissão de mais de 37 mil toneladas de carbono. Então, tem empresas que estão tendo essa contribuição, mas tem muito a ser feito ainda, né? Ainda que a matriz energética brasileira é uma matriz limpa, né? Se a gente compara com outros países, né? Hoje a nossa matriz é de cerca de 75% proveniente de energia renovável, né? Muito em função da energia né? Das hidrelétricas, mas a gente pode crescer bastante ainda, né, Svilane? O que você acha que ainda vai ser feito dentro desse contexto de diversificação energética mesmo? Eu acredito que esse apoio seria super importante, porque, como você disse, a gente vê um esforço muito grande, um apoio muito grande à energia de hidrelétrica, mas não deve ser só ela que deve ser olhada e ampliada. A gente tem que olhar muito para a energia solar, a energia eólica e ampliar esse campo também para que seja um campo competitivo para as pessoas investirem também financeiramente e que sejam outras matrizes energéticas que apoiem a matriz nossa principal, que é a hidrelétrica, porque em algum momento a gente não vai ter água, porque a gente usa recursos sustentáveis, a gente usa água para hidrelétrica, mas a gente vê também que a água será um recurso que vai acabar em algum momento. Então, é como a gente tem que adaptar também a nossa matriz energética para que ela se adapte à mudança climática e o que está acontecendo com o nosso planeta.
temos muito orgulho da nossa matriz, de fato, que é bastante renovável, mas ela, como você bem falou, é muito dependente do hídrico, que depende de chuva. A gente passou nos últimos anos por crises hídricas bem fortes. Como consequência, a gente teve que acionar térmicas, acionou usinas que não são renováveis. Então, realmente, essa diversificação acho que vai ajudar a gente também a evitar esses acionamentos esporádicos também, né? Você tem visto que dentro da energia renovável, né, essa questão das mudanças climáticas é uma pauta que está promovendo as empresas a usarem energia renovável ou é mais por outras questões, né? Você bem falou das questões financeiras, né? Hoje, obviamente, agora ela atua com isso, a gente sabe que financeiramente vale a pena investir em energia renovável também. Hoje, como que você vê que as empresas estão optando por fazer essa escolha? Por que motivo que você acha que hoje é o driver principal? Hoje as empresas elas têm falado muito do ESG. Está cada vez mais claro para a gente que não tem como a gente crescer financeiramente e não pensar na natureza, pensar no meio ambiente, pensar no mundo que a gente está vivendo. Uma coisa tem que ser muito atrelada à outra. E esse conceito do ESG também vem para as empresas começarem a pensar mais, porque não é só organizações de terceiro setor que trabalham com a pauta de meio ambiente, pautas ambientais, que devem pensar nessas questões ambientais. Empresas, primeiro setor, segundo setor, também devem estar incidindo nisso, porque a gente só vai ter essa mudança se for de forma coletiva. As empresas devem investir mais nisso e olharem para o setor energético como um dos lugares tanto para financiarem como para investirem também, abrirem novas propostas, porque, como você falou, quando a gente aciona termoelétrica, fica caro, né? A gente tem uma matriz energética mais cara e cai muito no bolso do consumidor também. Então, a gente acaba reduzindo o nosso poder aquisitivo, que a gente poderia estar gastando com outras coisas, com lazer, indo no cinema, e esse dinheiro acaba sendo muito enviado para o nosso pagamento de energia elétrica das nossas casas. Então, como a gente consegue também, como consumidor, investir esse dinheiro em outros espaços se a gente tiver essa possibilidade de ter outros tipos de energia, porque a gente teve aí um exemplo muito grande que foi no Amapá, que ficou um mês sem energia elétrica. Mas aí eu sempre me questiono se a gente tivesse essa diversidade na matriz energética, se a gente não fosse tão dependente de apenas um elemento. Então, assim, se na Europa tivesse essa diversificação maior de energia, será que, tipo, teria tanta força essa guerra? Tipo, são questões que eu sempre me faço, porque quando a gente há diversidade de coisas que a gente não é dependente de uma fonte só, a gente consegue, é mais maleável, né, para conseguir fazer outras coisas e chegar a outros lugares. Então, não só importante para organizações do terceiro setor, mas também para a população e empresas privadas olharem com muito carinho para essa parte de energia. Faz total sentido, acho que esse link que você trouxe, né, a dependência, né, que a gente acaba tendo tanto de fontes não renováveis, como também de gerações centralizadas, né, então hoje a nossa matriz é também muito limpa, mas é muito também centralizada, né, a gente fala de uma Itaipu que abastece estados gigantes, a gente tem um problema na Itaipu. Sim, quebramos, muitas cidades vão ficar sem energia, né? Então, assim, essa questão também a gente fala muito. A gente teve algum episódio que a gente comentou, acredito que foi no primeiro episódio sobre transição energética, a gente falou sobre os 3Ds da energia, que a gente fala sobre descentralização. A geração distribuída, né? A gente gerar energia perto da carga, né, que a gente fala, então, né, fazer um telhado solar na minha casa, eu ter uma fábrica que gera sua própria energia localmente, isso também ajuda, acho que essa diversificação que a gente está falando, né, então, obviamente, o Brasil tem uma dimensão continental, pra gente é muito mais fácil, né, do que na Europa, instalar telhados em todos os lugares, mas com certeza, acho que é um desafio essa questão da matriz energética mundialmente. E como você me falou, assim, é muitos desdobramentos que a gente acaba tendo que talvez a gente não para tanto para pensar, né, a questão, né, da bandeira de escassez hídrica que a gente teve, que aumentou o custo de energia, né, a gente, né, muito se falou na época sobre, aumentou a tarifa de energia, na verdade não, na verdade a tarifa muda uma vez no ano. O que aconteceu foi as bandeiras tarifárias estavam muito altas justamente pelo acionamento dessas térmicas, né, então acho que são pequenas coisas que talvez para pessoas que não são da área, acho que às vezes não entendem esse contexto geral do mundo energético que realmente tem um impacto muito grande no nosso dia a dia, e acho que isso, como você bem falou, ficou muito claro, infelizmente, na guerra da Ucrânia, porque
né, uma coisa que as pessoas acho que não se ligavam tanto, que abria o gás na casa delas, esquentava a casa, de onde estava vindo, né, essa energia, enfim, era algo que eles não davam muito valor, né, então... E isso me trouxe uma pergunta que eu queria fazer para você em relação a realmente esse papel nosso, né? A Marília, pessoa física, a Svilene, pessoa física. O que que a gente pode fazer também, né? Então, a gente falou muito aqui dos papéis dos governos, que tem que ter políticas públicas, talvez, de mudanças climáticas, tem que ter as empresas, né? E os 3 setores, como você bem mencionou, que tem que estar preparados para fazer isso e terem compromissos também. E a gente, né, como pessoa física, que papel que a gente tem dentro, né, dentro da sociedade para a gente também mudar hábitos, como que a gente pode investir também dentro desse contexto? O que que vocês trabalham também, até um pouco, se quiser comentar, do Engajamundo, o que que vocês fazem lá também? Eu acredito que é extremamente importante a gente se educar e entender de onde vem o que a gente consome. Porque, tipo, a luz não vem do interruptor que eu acendo. A energia que eu tenho na minha casa, ela começa lá, que eu moro no Rio de Janeiro, então ela vem lá do interior do Rio, Vale do Paraíba. Então, como é que ela chega até aqui? O processo todo que é para chegar até aqui. Para mim, a gente tem que ser muito consciente que atos individuais, apesar de serem muito importantes, eles ainda são individuais. Quando você economiza energia, economiza água, você tem mais um retorno para você mesmo, de economia no que você está gastando. Isso é extremamente importante também. Mas é muito bom a gente pensar como um coletivo, de como o que a gente, como cidadãos, a gente consegue fazer para que quando tiver a tarifa vermelha, ela não afete tanto a nossa população, de como a gente consegue fazer isso para a nossa cidade, para o nosso município, como é que a gente consegue melhorar essas questões energéticas em comunidade. Individualmente, a gente consegue fazer muita coisa, mas quando a gente trabalha em comunidade, junto com outras pessoas e tentando melhorar a nossa perspectiva de vida, é extremamente importante. Existe, como você falou, sobre essa descentralização de energia, é fundamental, que tem muitos lugares que a energia simplesmente não chega, em comunidades, locais ribeirinhos, então que tem projetos que chegam ali, que conseguem iluminar aquelas casas, aqueles locais. Então, o quanto é bom você também estar olhando para isso, também se puder estar investindo, que a gente tem o Litro de Luz, que faz esse projeto de forma voluntária, levando luz para outras cidades. Tem um projeto aqui no Rio de Janeiro também que se chama Revolução Solar, que leva energia solar para painéis dentro de casas da comunidade, de algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria muito de ver todo esse desdobramento de como a gente descentraliza a luz, energia, de um lugar mais comum, sabe? Onde é mais fácil, a gente consegue ter mais acesso a isso, a gente consegue ser mais educado a isso, questões mais fáceis de chegar à população e falar assim, poxa, se eu quiser colocar um painel solar aqui em casa, eu consigo, eu vou nessa empresa, falo com eles e coloco na minha casa. Então, ter esse acesso à informação, sendo uma pessoa da comunidade, uma pessoa, um cidadão, eu acho que ter esse acesso à informação, que você pode colocar isso na sua casa, eu acho que é extremamente importante, que eu acho que é daí que a gente tem que começar na educação. E falando um pouquinho do Engajamundo, a gente é uma organização de jovens para jovens, então todas as pessoas que trabalham no Engajamundo estão entre 15 a 29 anos, e a gente trabalha muito com o empoderamento da juventude, onde essa pessoa se sinta confortável, se sinta capaz de fazer a mudança ali dentro do território dela. E a gente atua muito em 3 pilares, que é o advocacy, comunicação e ativismo. Então, gente, se necessário, a gente vai para a rua fazer nosso ativismo, colocar a boca do trombone, como o jovem gosta de fazer, mas também a gente está muito ali fazendo advocacy, entendendo como é que essas políticas podem chegar para as populações, como a gente consegue pedir isso para políticos e fazer com que elas se tornem realidade, e comunicação, para que todo mundo, que a gente consiga comunicar de uma forma muito fácil também, né, que de vez em quando falar sobre meio ambiente, energia, se torna uma coisa mais complicada, um pouco mais técnica, então a gente tenta levar tudo isso de uma forma muito fácil para todo mundo, que uma pessoa lá do interior de Manaus e uma senhora
do interior do Rio de Janeiro, uma pessoa da cidade, uma criança, todo mundo conseguir entender e dialogar com a gente. Então, é isso que a gente tenta fazer de uma forma muito sexify, trazendo muito nosso lugar de juventude e como a juventude fala para comunicar esses assuntos. Acho que o objetivo do Engajamundo, acho que de educação, acho que, como você também falou, acho que começa por isso, né? Acho que as pessoas serem informadas das possibilidades, né? Acho que entenderem todo esse contexto, acho que o primeiro passo para a gente tomar uma ação, né? Um pouco da outra pergunta que eu ia fazer é justamente nessa questão dos jovens, né? Então, assim, se vocês têm visto que essas novas gerações, elas estão mais preocupadas com isso, né? Porque eu acho que a gente veio, imagina, ninguém estava preocupado se ia acontecer mudança climática, né? Não existia muito essa preocupação, né? Acho que isso é uma coisa muito mais ali final do século XX, né? E talvez ali começo dos anos 2000, que começou essa preocupação com o meio ambiente, da gente ter, né, com a própria COP, enfim. Então, você acha que realmente essas gerações que estão vindo agora, entre aspas, né, essa idade de jovens, né, que você está falando, há essa preocupação maior? Isso realmente é uma coisa que está mais latente para eles? Na comunidade de jovens que eu participo, essa mudanças climáticas, o clima, é uma preocupação extremamente grande, porque além da gente estar falando do nosso presente agora como jovem, a gente também está falando do nosso futuro como adulto, como próximas gerações. Então, o que a gente queria das gerações passadas era encontrar o mundo do jeito que eles encontraram, mas não é assim que eles estão deixando pra gente. E o que a gente quer, sendo ativista, advogando por essa causa climática, é entregar um mundo um pouco melhor do que a gente recebeu. E isso também acaba causando muita ansiedade climática, que a gente chama de eco-ansiedade. Então, é porque todos os dias a gente vê notícias de catástrofes climáticas, muitas coisas acontecendo, e isso mexe muito também com o seu psicológico. Então, além de ser uma geração que é mais preocupada, é uma geração também que é muito abalada emocionalmente por todas essas questões climáticas, porque a gente fica nessa questão de se sentir muito incapaz ainda de fazer, porque apesar de ser a nossa geração que está recebendo esse mundo do jeito que está, não é a nossa geração ainda que está nos cargos principais tomando decisões. Então, ainda é a geração passada que está tomando essas decisões. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa junção de pessoas mais novas, pessoas mais velhas, trabalhando em conjunto para devolver um mundo melhor para as próximas gerações. Não, muito legal o projeto de vocês, acho que convido aí quem está nos ouvindo e tem entre 15 e 29 anos. Infelizmente, quem já passou da idade pode participar ainda, de alguma forma. Pode ser um dos apoiadores do Engajamundo, ajudar a gente a disseminar, mas para a organização mesmo, a gente trabalha com os jovens. Bom, Svilene, a gente chegou aqui no final do nosso bate-papo. Então, eu queria agradecer pela sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço participar aqui. Sempre é muito importante falar sobre as tecnologias que a gente tem e o que já existe para a gente melhorar as questões ambientais, porque há muito tempo se fala que tudo que a gente precisa para salvar o meio ambiente já está aqui. Mas realmente já está aqui, só que a gente tem que colocar isso em prática, colocar a mão na massa em ações. E que massa que vocês fazem esse trabalho de colocar a energia sustentável em prol de um mundo melhor. Chegamos aqui ao final desse episódio, que a gente falou um pouco de mudanças climáticas, de como é importante essa diversificação da energia e como ela é realmente essencial para a gente falar desse combate ao aquecimento do planeta e todas essas mudanças. Quero agradecer você também que nos ouviu até aqui. Te convido a seguir a Green Ela nas redes sociais, seguir também o Engajamundo e também seguir o podcast Go Green no Apple Podcast ou também no Spotify, qualquer plataforma que você ouça. E te vejo no próximo episódio. Até mais!